Quando a episiotomia é necessária. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o corte feito na vagina chamado PIC, ou episiotomia, e qual que é a aplicabilidade dele na hora do seu parto e se ele vai ou não te ajudar nesse momento. Episiotomia é um assunto muito polêmico, tá? Em todas as esferas, tanto em rodas de maternidade quanto em plantões hospitalares, porque é algo, tanto em evidências científicas, né? Porque é algo que entrou dentro da nossa prática obstétrica desde quando a mulher saiu de casa, lá tempos atrás, e começou a parir no hospital. Né? A partir desse momento, muitas intervenções começaram a acontecer, principalmente em relação ao períneo. Então, quando a gente fala de episiotomia, a gente fala de um corte, uma incisão nessa região aqui, ó, que é a região do períneo, essa região que termina entre o introito vaginal e o ânus. A gente tem aqui esse entremeio aqui de pele, mucosa e músculo, né? Então, quando as mulheres começaram a ir para o hospital, esse corte na vagina feito com uma tesoura era feito mediano, nessa linha aqui. Então, a chance de correr, que a gente chama de aumentar, de estender até o ânus, era muito grande. Então, eram buracos, né? Um corte muito grande. E aí, com o tempo, foi fazendo ela de forma mediana. Então, começa aqui no introito e o médico vai cortar aqui nessa região. Então, ela vai pegar indo mais para a região da virilha e não para o ânus, tá? A origem de fazer esse tipo de procedimento é aumentar essa parte aqui para o bebê nascer mais facilmente, né? E aí, por exemplo, em alguns lugares, durante muito tempo também, tinha aquela questão de que se fazia episiotomia para prevenir uma laceração maior. Então, aqui eu quero trazer alguns argumentos, algumas justificativas para você que está vendo esse vídeo, pense junto comigo para ver de verdade, para nós possamos chegar na nossa própria conclusão. Será que isso é bom? Será que eu quero isso para o meu parto? É isso que eu sempre trabalho com as gestantes, com as minhas alunas da comunidade Pare Feliz. Buscar a informação certa no tempo certo, para que você consiga tomar suas próprias decisões relativas ao parto, à maternidade, ao ser recém-nascido. Então vamos lá, uma abertura dessa região. A gente tem que entender que por mais que tenha algum problema, né, o bebê tem um batimento alterado, ele não consiga passar dali, ele, como diz o pessoal daqui da mesa, está entalado, não é um períneo que é feito por algo que distende como uma musculatura e como essa região da mucosa, não é isso que vai segurar um bebê. Bebês que estão entalados, que estão presos, eles não estão presos no canal vaginal, eles estão presos na bacia, na parte óssea da mulher. Então, cortar ou não cortar não tem nenhuma diferença, inclusive para casos em que o bebê tem alteração dos batimentos. Quando a gente quer apressar um nascimento, trazer o bebê mais rápido aqui para esse mundo, existem outras formas de pegar o bebê, rodar e trazer sem que corte a mãe. Né? Então a gente tem, por exemplo, o uso até do fórceps, do vácuo extrator, que é mais utilizado recentemente, em que a gente introduz ali o material, o instrumento, e através dele ajuda a manipulação da cabecinha para que ele faça os movimentos que ele não consegue fazer por si. E aí a gente tira esse bebê. Outro caso, por exemplo, um bebê que está impactado com o ombrinho lá em cima, o que a gente chama profissionais de distócia de ombro, né? Não é fazendo uma episiotomia que a gente vai resolver. O problema é o ombrinho que está lá na pubis, lá em cima. Então é necessário outros procedimentos e manobras para tirar esse bebê. Às vezes, os profissionais que já têm prática e aprenderam episiotomia, eles vão falar assim, mas eu tenho mais espaço para colocar a mão e fazer os procedimentos. Então, aqui fica uma reflexão que eu sempre trago quando eu falo de episiotomia. Um profissional que foi treinado para manejar emergências fazendo episiotomia, no momento que ele está lá no plantão dele, no momento que ele está te atendendo, ele vai lançar mão do que ele sabe fazer, porque ele está ali no momento de emergência, do que ele tem que fazer acontecer. Se ele só aprendeu a fazer episiotomia, ele vai fazer episiotomia. Então, eu estou há 10 anos atendendo partos, nunca fiz uma episiotomia e já passei por várias intercorrências como essas. Então, eu sempre penso
uma forma de não episiotomia, porque eu nunca fiz. Isso não está nas habilidades que eu adquiri. Então eu penso em outras coisas, eu encaminho, eu penso em outros procedimentos, tanto eu quanto outros médicos, né, colegas, em outras possibilidades a não ser episiotomia. É por isso que a gente tem bons desfechos, né? Então, essa questão é uma questão muito bem resolvida. Agora vamos pensar num outro argumento aqui, que é aquele argumento de prevenir. A episiotomia previne. E isso que eu estou falando aqui, né, tem muito base nos dados na revisão do Up to Date, que é uma plataforma que reúne todas as evidências científicas mais atualizadas sobre o tema. E lá ela fala que episiotomia não é preventiva. Inclusive, a chance de uma episiotomia ter uma laceração maior e correr até o ânus, ser uma laceração de 3º e 4º grau, é muito grande. A episiotomia em si, ela já é um corte grande, ela já é uma laceração de 2º grau, sendo que se você tiver um parto fisiológico, natural, numa posição que não seja deitada, mais fisiológica, a chance de você nem ter laceração é muito maior. Então, quando a gente coloca isso na balança, a gente fala, agora sim, tá? E aí, então vem aquele grande medo agora, por fim, explicando, né? Laura, mas existe alguma indicação de episiotomia? Existe você falar assim, será que ela de fato é uma violência obstétrica? Será que ela é totalmente fadada ao fracasso, assim como a manobra de Christeler? Quando a gente olha para as evidências científicas, para as diretrizes do nosso país, a gente vê uma taxa de 10% de episiotomia, né? Algo aceitável. Mas nós sabemos que muitos profissionais já estão trabalhando, assim como eu, com 0 episiotomia, atendendo gestantes em seus plantões e tendo bons desfechos. Ainda não há um estudo que comprove 0 epísio, muito tempo 0 epísio e com epísio. A gente sempre tem estudos que comprovam episiotomia rotineira e episiotomia seletiva, ou seja, em alguns casos a gente não tem um 0 epísio. Por enquanto, nós estamos ainda passando e trabalhando, né, com experiências muito particulares. Então, tendo todo esse conhecimento que eu passei agora para você nesse vídeo, eu quero que você pare e pense, será que eu quero uma episiotomia? Sendo que ela tem repercussões, sendo uma laceração de 2º grau, tanto na parte urinária, quanto na parte sexual, quanto inclusive está na parte intestinal. Será mesmo que você quer isso? Será que realmente isso tem alguma indicação? E por fim, sugiro que você converse com os seus prestadores de cuidado sobre episiotomia. Converse com a sua doula, converse com sua enfermeira obstetra, se você tiver, com o teu médico. Laura, quem vai me acompanhar no parto não é o mesmo do pré-natal, mas converse com essa pessoa. Busque relatos do hospital onde você vai dar à luz. As pessoas têm episiotomia lá? Qual que é a taxa de episiotomia lá? Nós precisamos sempre trazer o parto para nós e pensar, esse parto é meu, eu sou a protagonista, eu estou fazendo esse parto. Essa é a nossa geração CDF do parto. Inclusive, coloque aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você é uma gestante CDF do parto. Um grande beijo, eu te espero no próximo vídeo no meu canal.